Olá, boa noite. Estamos começando com mais um programa de estimação. Hoje aqui no frio, acho que está uns 6, 8 graus aqui em Curitiba, né? Frio. Então, de boas. você está de boa, todo felpudo, né? Todo peludinho, né? Mas você gosta desse frio, Gu Jorge? Eu gosto. Eu gosto de uma cama quentinha com cobertor e um colinho quentinho. E para sair de casa, para vir aqui pro estúdio? Aí é difícil. Né? Eu chamo um Uber. Você veio de Uber, ótimo, Gu Jorge. Bom, hoje estamos só eu e o Gu Jorge aqui no comando do programa, né? Na técnica, nosso querido Christopher. Exatamente, até porque o maior técnico em peixe sou eu, não é? Pescado, linguado, tudo. Né? Adora um peixinho. Não, sim, que bom. Eu não como peixe, gente, eu sou urbano. Sim. Eu sou um gato doméstico urbanizado. E se tivesse um aquário na sua casa, Gu Jorge? Só lindo de ficar olhando os peixinhos pra lá e pra cá? É colorido. Sim. Dá uma paz na gente. É mesmo, o aquário é maravilhoso, né? E hoje o tema é esse, né? A gente vai falar sobre aquarismo em si, mas a gente vai saber como é que a gente cuida de um peixinho, se tem como a gente fazer consulta, exame, né? Eu acho que tem, mas eu não faço ideia de como isso possa acontecer. Então hoje a gente recebe aqui mais uma vez o nosso querido veterinário de animais selvagens. Peixes é considerado animal selvagem? O Dr. George Velastin. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço sempre. Imagina. E também o Felipe Leal. Ele gosta bastante de peixe. Ele tem uns animais diferentes aí, muito legal. E ele é o proprietário, junto com o Rafael, do Savannah Pet Store. A gente vai conhecer um pouquinho a história dele. Parece que tem uma história especial, assim, com um peixinho, não foi isso? Tem uma bem legal que fez sair de casa 3 da manhã. Olha só, por causa de um peixinho. A gente acha que a gente só faz isso por cão e gato? Não. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado Felipe. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Vamos ver quem está aqui no Facebook com a gente, Hugo Jorge. Olha, aposto que a Marise está aí. A Marise é a primeira da fila. Tudo bom, Marise? Obrigada pela sugestão de pauta. Essa pauta foi sugerida pela Marise, então se você também tem um tema aí que você queira que a gente aborde aqui, manda pra gente. A Isis do Beco da Esperança, um beijo, Isis, pra você. Minha mãe, como sempre, também aqui, um beijo, mãe. A Marisa falou: olá, seus lindos, arrasa. Beijo, Marisa. O Rafael tá aqui sentado ali atrás, não sei se dá para aparecer. Não dá, mas no final a gente vai tirar uma foto, vocês vão ver ele ali atrás. Tem a Roseli Oliveira, oi, boa noite. Tem o John Mariano, oi, amigo, todos de vocês, né? O pessoal novo aqui são dos convidados. E a gente tem um convidado mirim hoje aqui, que é o Davi, filhinho do Dr. George, está ali também assistindo ao vivo aqui. Todos vão aparecer na foto ao final do programa. Então vamos lá, vamos começar sabendo sobre os peixinhos. Qualquer peixe é um animal selvagem, Dr. George? Na verdade, assim, a gente conversou, a gente sempre discute isso em relação ao que é selvagem, o que não é selvagem, como é silvestre. Silvestre. O peixe entra em que categoria? Você pode chamar de exótico, pode chamar de selvagem. Silvestre até pode, assim, mas... porque, assim, silvestre está mais relacionado à selva. Então, teoricamente, ele não estaria na selva... Mas às vezes tem lago na selva ou rio, então até pode ser um animal selvagem também, um silvestre também. Sim. Mas é um animal diferente, né? Que geralmente, quer dizer, frequentemente é difícil você encontrar veterinários que trabalhem com esses animais. Né? E é uma coisa que não é comum, assim, pelo menos aqui, Curitiba não é tão comum, mas São Paulo e Rio existem várias clínicas especializadas em peixes. Que legal. Né? A gente tem aquário de São Paulo, aquário do Rio, que são aquários grandes e que tem veterinários especializados em cada área, não só em peixes, mas em moluscos. Então são animais diferentes, assim. Então, e é super legal de trabalhar, só que é totalmente diferente da rotina, né? Que o pessoal está acostumado com cachorro, com gato, então é bem diferente isso
né, de manejar como é que, o Sim. exame clínico do peixe. É isso que eu tenho dúvida. Como é que se tira sangue de um peixe? A gente tira sangue, faz exame, faz ultrassom, faz raio-x. Tudo que a gente faz com um cachorro, com um gato, a gente faz com um peixe. Gente, eu Claro tô que bad. são- Quero saber isso em detalhes depois. Olha, que curiosa agora eu fiquei. Continua, que desculpa eu te interrompi. Não, é assim, é cirurgia, a gente faz cirurgia em peixe, né? A gente anestesia peixe. Claro que são em condições totalmente diferentes do que a gente faria num animal, num mamífero, num cachorro, num gato, até mesmo na ave, num réptil. Né? Porque eles são totalmente dependentes da água, então a cirurgia e a anestesia ela tem que ter água junto. Então aí a gente tem que montar todo um esquema com uma lâmina d'água para eles continuar respirando, né? E até a anestesia, isso a gente faz dessa maneira, né? Nessa lâmina d'água, e todo o procedimento acontece ali. Mas, Jorge, até os peixinhos pequenininhos de aquário? Até os peixinhos pequenininhos de aquário. Claro que e assim, existem peixes e peixes, né? Depois o Felipe vai contar um pouquinho da experiência dele. E claro que muitas vezes o que acontece com pessoas que têm peixe em casa, e até mesmo por desconhecimento mesmo, né? O peixe ficou doente, ou na verdade ele não sabe se está doente, o peixe está estranho em casa. Isso que eu ia perguntar. Como é que a gente identifica que o peixinho está adoecendo ou está realmente já doente? Tá com preguiça de nadar. Uma das coisas o bicho tá com preguiça de nadar, tá boiando diferente, tá nadando torto. Eu acertei. A coloração dele nadadeira muda. corroída. Então O quê? Pode falar. Pode falar. É que tem vários sintomas, né? Você precisa saber o que ele vai te mostrar. Por exemplo, pontos brancos, nadadeira corroída, nadando de lado, se não quer comer. Então tem uma variedade de sintomas que eles podem apresentar. Só que a pessoa tem que entender um pouco para saber qual linha seguir. Na verdade, assim, o que eu geralmente falo quem tem peixe em casa conhece o peixe que tem. Né? Então sabe a cor que ele é, ele vê o peixe nadando, vê o peixe comendo. Né? Então, tudo que for diferente do que ele acha que é um normal do peixe, é porque alguma coisa está acontecendo com ele. Né? Então, se aparecer um pontinho branco, antes não tinha, é uma coisa diferente. Né? Se o bicho diminuiu de nadar, isso que ele falou, nadar lateralmente, assim de lado, ou quase não nadar, ficar mais parado, ou ficar mais em cima, ficar mais no fundo, se for bichos que gostam de ficar mais em cima ou que gostam de ficar mais no fundo, e inverter isso. Então são coisas diferentes que chamam a atenção do tutor, da pessoa que tem o peixe. Ele vai falar, o bicho está estranho. Né? Ele não precisa necessariamente saber que existe uma... Né, que o que está estranho. Ele percebe que tem alguma coisa diferente. E o que a gente tem a maior dificuldade é que a gente não sabe que tem veterinário que cuida de peixe. Exatamente. Né? Então a gente tenta, ou geralmente a pessoa tenta, ou vai vendo, acompanhando, mas algumas doenças são super rápidas. Né? Então, se ele não fizer alguma coisa, o peixe morre. E aí, muitas vezes acontece isso. Né? Ou ele tenta procurar na internet e tudo mais. Mas é por desconhecimento mesmo, que as pessoas acham que... Às vezes eu até brinco, que eles acham que peixe não é bicho, não é animal. Eles não dão muita importância. Não dão muita Eles importância. acham que é mais fácil comprar um novo outro. porque é barato do que cuidar do que tem. Essa é uma realidade Que triste que judiação. tem. Essa é uma realidade, porque assim, por isso que eu falei, depois o Felipe fala um pouquinho, tem peixes e peixes, né? Você compra peixe por R$5. Por 150, 500. Então tem Tem uma variedade muito grande e é uma relação diferente do que a gente tem, por exemplo, você tem um gato, mas o meu gato não tem raça, eu adotei o gato, mas você cria um carinho totalmente diferente. É isso que eu ia falar, não é porque se foi R$5 que a gente não tem amor dependente pela vida. Não. mas é que o contato é diferente, né? Então você não tem um contato como você tem com um cachorro, com um gato. Então quem tem aquário e gosta de aquário é uma coisa totalmente diferente, não é pelo contato do bicho, mas é por todo o conjunto do... E muitas vezes isso, um peixe ele pagou R$5 no peixe, tipo, o bicho ficou doente ou morreu, ele vai lá e compra um outro. É a realidade do que acontece.
É diferente de outros peixes, que daí o cara fica preocupado porque ele gastou R$500 no peixe. Pois é. Então, Aí tem gente que se preocupa só pelo valor. Né? tem gente que se preocupa aqui, grande parte, assim. Olha, tem gente aqui, Edmar Juliano também, mandando um abraço para vocês. Geórgia. Nossa querida Geórgia, um beijo, minha linda. É quase chorar. Geórgia é uma psicóloga, ela é muito querida e ela vem ao programa e é muito interessante porque ela tem pânico de cães. Sério? E ela vem verdade. falar sobre cães. E outro dia ela deu uma palestra lá no Iperzu, aí eu esqueci desse detalhe. E lá no Iperzu os cachorrinhos vão, né? Sim. E aí quando teve cachorro do lado eu falei, e aí ela, não, mas eu tô bem, eu tô bem. Foi muito legal, muito legal. E ela falou aqui que tema bacana. Pois é, foi sugestão da nossa querida Marisa. Silmara Fátima também está aqui. Acho que é amiga de vocês, né? O Rafael lá atrás está falando que sim. Bom, eu quero saber então, Felipe, o que foi... Primeiro, você diz pra gente todos os animais que você tem. Eu sei que você tem cachorro, tem gato? Não, gato não tem. Então vai lá, conta pra gente. Aí, Hugo Que Jorge. despautério, gente. Como assim? Vai lá. Eu já tive calopsita, né? Que foi o primeiro bichinho de estimação que eu tive. Aí, depois dela, eu ganhei de presente uma tartaruga tigre d'água. Dessas que ficam em aquário. Uhum. E daí ela fugiu num dia de carnaval. Eu acho que ela foi pular e não voltou mais. Então, depois disso, eu comprei um Shar-Pei, que foi meu primeiro cachorro que eu tive. E pra fazer companhia pra ele, eu peguei mais uma cachorra, né? Uma dálmata. Aí a gente acabou adotando mais 2. No total, a gente então tem 4 cachorros hoje. 2 jabutis, a Maria Joana e Maria Bernadette. Não, os nomes, gente, são ótimos. Principalmente uma. E a minha caçulinha, que é um ouriço pigmeu africano, que é a Cyndi Lauper. Gente, eu amei. E o aquário grandão na sala. Eu amei, porque eu amo a Cyndi Lauper. Aí eu tava olhando o Insta dele. Falei, é Cyndi. Aí eu olhei, Cyndi, será que é? É Cyndi Lauper? Sim, eu amo. Eu falei, eu também. Muito legal. E os meus peixes também têm nome. Eu tenho as branquelas, que é a Tiffany e a Britney. São 2 peixes brancos iguais. Aí tem o Alfred, que é um azul grandão. Uhum. Tem o Flash, tem o Red, tem o Blue. Todos eles bacana. também têm nome também. E o que te deu trabalho às 3 da manhã, tá vivo? Não. Nessa época eram peixes de pH ácido, né? No caso, esse daí era um deles. pH ácido é aquele de água... De água ácida. Água salgada e Não, água doce? Água Não, doce. Os de água doce, eles têm os de pH alcalino e o pH ácido, né? E tem uns que conseguem conviver tanto no ácido quanto no alcalino, que a gente diz que é o neutro. Tá. Mas Já esses chego em que eu você. tinha eram amazonenses. Esse daí eles eram peixe disco. Eram os discos, né? Acará disco. Aquele redondinho. É, o redondinho, Sim. que tem umas coloração bem bonitas. Uhum. Esse que me deu trabalho, eu tinha na época acho que 4 ou 5. E eu percebi que ele começou a ficar preto. E os discos, eles são muito sensíveis. Eles ficam muito estressados, muito fácil. Barulho ou algum outro peixe incomodando. Tava virando vinil. Tá. O Jorge, essa foi viradinho. ótima. E aí Ai, ele meu começou Deus. a ficar escuro. Primeiro apareceu as listras pretas, né? Aí começou a ficar escuro, daí não quis comer mais. E deitou no fundo do aquário e ficou. Aí eu tentei alguns remédios que tem nas lojas, mas não adiantou. Aí no grupo de aquaristas me indicaram um remédio que dá pra usar em peixes, mas é de gente. Olha que interessante. E aí eu saí procurar, eu e o Rafael, né? A gente saiu 3 e pouco da manhã procurar uma farmácia aberta pra comprar esse remédio, o peixe não morrer. Aí fomos rodando, procurando, até que eu achei uma em Pinhais. E aí, esse remédio, como se daria pra ele? Bota na água? É feito um cálculo lá onde você faz uma dosagem por litro, né? Você joga direto na água, só que sempre que você vai colocar um remédio na água, você tem que tirar o carvão do filtro pra ele não limpar. Aí Deixar o remédio atuar. Pro remédio atuar. Só que dependendo do remédio, você não pode jogar direto no aquário. Você tem que ter um aquário... hospital. Um aquário hospital que a gente fala, pra deixar o causa peixe dos separado lá, pra você não afetar a biologia do aquário, né? E o Senão aquário, você acaba
afetando os outros peixes que não tem nada por causa do remédio. Então você mantém o aquário hospital para separar ele. E aí, mas esse remédio as pessoas que falaram com você, algum era veterinário ou eram biólogos? Tem tanto veterinário quanto biólogo, mas é que a gente sempre diz que o aquarismo, no nosso grupo lá a gente fala, os aquaristas, né? Que no aquarismo não existe uma ciência exata. Tem a teoria que, se for seguir a risca, é bem detalhada, mas nunca... Não existe uma ciência exata ali, né? Então... Tem muita gente ali que tem loja de aquários, e tem os biólogos e tem os veterinários. E muita gente aprendeu na prática e estudando. Então eles vão passando conhecimento um pro outro. Entendi. E tem os que não sabem nada também. E que dão pitaco também. Que dão pitaco. E aí, George, nesses casos, na falta de um veterinário, pede ajuda aos universitários? Pede ajuda. De qualquer maneira, você tenta salvar teu animal, né? É que assim, isso que o Felipe estava comentando de porque nada é certo no aquarismo, é porque assim, a gente geralmente pensa no peixe como um indivíduo só, né? Mas o aquário é um sistema complexo, né? E muitas vezes as pessoas esquecem disso, que não é uma coisa do peixe, né? Às vezes é o aquário que está sofrendo, porque assim, o aquário inteiro ele é vivo, né? Então até quando a gente vai montar um aquário, você não pode montar o aquário, coloca água, coloca o peixe, tá pronto. Sim. Não, você tem que preparar o aquário, né? Você tem que fazer o que a gente fala de ciclagem. O Felipe até pode falar isso depois também. Depois eu quero saber o que é ciclagem. Porque assim, o aquário depende muito do ciclo de nitrogênio. Né? Então você tem que preparar o aquário para que haja essa ciclagem, que haja... porque não é só os peixes que estão ali, né? Tudo que entra no aquário vai produzir detrito. Tipo, o peixe vai comer, então você está colocando matéria orgânica. Né? Então, comida, as fezes, urina, isso tudo vai virando nitrato. Esse nitrato vai se transformar em nitritos e tudo mais, mas eles são importantes porque você tem que tirar ele de lá. Né? Você não pode deixar toda a concentração, porque isso pode intoxicar os peixes. Né? Então, antes de você colocar o peixe, de colocar... você tem que fazer essa preparação do aquário, né? Então você monta o teu aquário, né? Coloca água e aí deixa o aquário por um tempo funcionando. Ligado, né? Liga a tua bomba, né? liga o teu filtro. Né? Existem hoje, você pode deixar isso, tem até umas classificações assim, né? Você pode fazer uma ciclagem natural, então você deixa lá um tempo, né? E a pessoa tem que ter um pouco de paciência para que essa ciclagem aconteça. Ou você pode induzir a ciclagem. Hoje tem produtos... você compra tipo um pacotinho de bactéria e coloca ali dentro Tem tanto as bactérias quanto os alimentos para bactérias que ajudam a acelerar o processo. Para acelerar, porque se você... eu quero o aquário para amanhã, então você acelera esse processo. Mas assim, é um conjunto, é um sistema lá dentro. Então tem ter essas bactérias que ajudam nessa modificação nessa remoção da amônia, dos nitratos, dos nitritos. E aí esse conjunto que a gente tem que pensar sempre no aquário, não só num peixe isolado. Claro que às vezes o peixe isolado pode ter um problema genético, né? Às vezes aparece um tumorzinho, então talvez não esteja relacionado diretamente com o aquário em si. Mas quando a gente pensa em peixes, em doença de peixe, a gente tem que pensar sempre no conjunto. Né? Como está o filtro, né? Qual a frequência de limpeza do aquário, a frequência de troca de água. Né? E isso tem que ser meio uma rotina para quem tem aquário. E mesmo assim, o aquário, ele não... Mesmo você acrescentando essas bactérias, ele não vai estabilizar no mesmo mês. Ele vai demorar um tempo para ele estabilizar. No caso, estabilizar seria manter o pH em um certo ponto, a temperatura em um certo ponto, com tudo certo para os peixes ficarem bem. Ele não vai ficar pronto em uma semana assim. Sempre, e no início, se insistir em colocar peixes, mesmo com esses aceleradores, sempre vai perder um ou outro, porque nunca vai estar estabilizado certinho. Entendi. Então, qual é o processo ideal? Comprou o aquário, eu digo o vidro. Eu bem
leiga, a caixa de vidro. Primeiro você tem que pensar antes que tipo de peixe você quer colocar. Porque tem gente que compra um peixinho pequeno achando que é bonito e o peixe fica com 40 centímetros, 50 centímetros a 1 metro, às vezes, dependendo do peixe. Aquarinho pequenininho. Isso eu acho um absurdo, coitadinho. E eles têm uma crença de que o peixe não vai crescer porque o ambiente é pequeno. Como se fosse afetar a genética dele. Não existe. Ele cresce e fica sem ter como nadar. Ele vai atrofiando, na verdade. Pois né? é. Porque ele não consegue se mexer, não. Tá super isso, certo. Né? E assim, outra coisa importante é você saber que peixe você vai querer ou quais peixes você vai querer. Né? Isso que o Felipe estava falando antes. Existem aquários de pH alcalino, que é o pH ácido. Né? Então você tem que saber. Eu não posso pegar um peixe, por exemplo, eu tenho um pH, montei um aquário e os peixes que eu gostei, quase todos são de pH ácido. Né? Se eu colocar um outro peixe que não sobrevive a pH ácido, eu vou colocar ele para morrer. Entendi. Né? Então conhecer o peixe que você quer é super importante. Né? Hoje tem até. Eu lembro. Isso quando eu fui fazer estágio lá na Itaipu, há muito tempo atrás. E um dos veterinários da Itaipu, ele é apaixonado por peixe, assim, e por aquário. E aí, acho que era no final do estágio, ele fez uma confraternização na casa dele, e era muito legal, assim, a sala dele era grande, e ele tinha aquários temáticos. Esses são peixes da bacia amazônica, legal. De não sei de qual lugar. Esses são peixes do rio, blá, blá, blá. Então eram peixes totalmente diferentes, mas era um aquário só para aqueles. Para cada um. Então, porque aqueles peixes tinham a mesma afinidade, a mesma necessidade. Então, se eu pegasse um peixe e misturasse, não ia dar certo. E mesmo assim, o peixe sendo do mesmo pH, você tem que saber se pode ou não misturar. Porque exemplo, tem coisas de briga, não tem? Sim. Ele pode ser eliminado por a falta de afinidade. Então, por exemplo, esses que eu tinha na época dos discos lá, até aquele disco eu consegui salvar com aquele remédio. Mas depois eu acabei mudando minha fauna, né? Eu tirei os amazonenses e coloquei os ciclídeos africanos, que são de pH alcalino. Esses de pH alcalino, ele tem tanto os ciclídeos africanos quanto americanos. 2 exemplos só, que tem outros também. Então, eu não posso misturar os dois, porque a maioria dos americanos são peixe jumbo, que eles falam, que é aqueles peixes bem grandão. E normalmente esses aí são os carnívoros, então ou eles vão se matar brigando, ou eles vão comer um ao outro. Então, eu não posso misturar. São peixes diferentes. Então, de pH igual, porém de ambientes diferentes, né? Não vou lembrar a palavra certa, mas é como se fosse de rios diferentes. Sim, entendi. E aqueles bem miudinhos aí, Paulistinha? Paulistinha. Então, é comida. Neon, Meu pai tinha muito aquário, tô lembrando assim vagamente. Tinha uns laranjas, tinha uns pretinhos, também todos miudinhos. Tem uma variedade bem grande. Esses tem que ficar os pequenininhos com pequenininhos, senão são engolidos. Depende. É que depende do outro peixe que você vai colocar. Tem alguns outros peixes que podem ser maiores, mas que não vão dar bola. Tem outros que vão... O disco, por exemplo, ele chega a ter uns 25 centímetros mais ou menos adulto, às vezes mais. Você pode misturar o neon, que é um peixe pequenininho, com ele, porque ele não vai comer o neon. Agora, se você colocar um bandeira com o neon e o neon for muito pequenininho, bandeira é o preto, por acaso? Ele tem preto, tem umas colorações. Tem algumas outras variedade. também. Mas ele é meio triangular, assim. Então, se ele tiver num tamanho muito grande e o neon muito pequeno, ele acaba comendo o neon. O paulistinha já eles não comem. Então, você consegue fazer umas misturas ali, mas você tem que sempre estar pensando em todos os tamanhos de peixe, porque tem uns que são pequenininhos, mas são virados no giraia. No giraia, né? São bem atentados também. E aí incomoda os grandões, porque... Que é o caso dos discos lá, por exemplo. Os pequenininhos muito agitados não podiam ficar com discos. Entendi. Porque eles começam a ficar muito estressados. E tem aquela coisa de ir lá e beliscar, né? O outro... Às vezes até pelo movimento da água, né? Pelo movimento dentro do aquário. Os discos começam a ficar estressados, começam a ficar incomodados. E isso pode levar eles a ficarem doentes. Vai baixando a imunidade, eles param de comer e ficam doentes. São muito sensíveis. São. Então, eu tenho uma pergunta. Diga lá. Pode? Pode. A gente tá aprendendo aqui um monte de coisa, não é? Que um aquário é tipo um mini oceano ou um mini rio. Sim.
E tem peixinho de tudo que é jeito. Tem peixe ósseo, tem peixe cartilaginoso, não tem? Tubarão. Tem o mini tubarão, que é o pangáceos. Qualquer peixe pode ser um peixe, não é artesanal que fala, como é que é o nome? Ornamental. Mas você diz a gente ir pro mar, pegar um peixe do mar e colocar no aquário, assim? Pode? Então, na verdade, poder pode. Mas ele não vai se É, sustentar dentro do aquário. tem bastante peixe que é tirado direto da natureza. Mas que tem até umas épocas que são proibidas, né? Devido à reprodução. Mas eu não sei, não vou saber responder se são todos que podem. E na verdade, assim, você diz o poder legalmente ou o poder se vai sobreviver? Se vai sobreviver, então. O Jorge é ótimo. É peixinho, ornamental, acho bonitinho. Então depende muito, assim, porque se for um peixe do mar, ou um peixe palhaço, por exemplo. Aí você sabe. Esse do desenho, peixe palhaço. Então você sabe que ele sobrevive, mas não é pegar o peixe e jogar direto no aquário. Sim. Tem que fazer esses cuidados todos, né? Não é, ele tem que passar por uma fase de adaptação. Então, até mesmo quando a gente compra um peixe. Sim, né? sim. A gente não pode pegar o peixe que a gente comprou e pluft no aquário. Quer dizer, poder até pode, mas não faz bem hora. Então não faz garante bem. que vai viver. A chance dele sobreviver é muito menor. Né? Entendi. Então, tem todo um preparo de você colocar o peixe no aquário. Deixa Mesmo o os peixes saquinho, novos. né? Na água, isso é. Isso É mesmo. assim, Você deixa tem o que, saquinho você tem que na adaptar água. tanto a temperatura quanto o pH. E a água, assim, quando a gente compra um peixe novo, por exemplo, você não pode jogar a água do aquário, do pacote no aquário, né? Você tem que soltar só o peixe. Só que antes você deixa ele estabilizando ali para ele se acostumar com o pH, que às vezes é diferente, e a temperatura. Mesmo dentro do saquinho ele consegue. Sim, porque ele tá vindo de um aquário diferente, né? E esses que vêm da natureza também, eles também estão vindo de um ambiente diferente, com temperatura diferente, pH diferente. Então, tudo isso influencia. Para eles não tomar um choque de pH e de temperatura, tem que fazer toda essa adaptação. E tem a quarentena também, né? Para ver se o peixe não tá doente, não tem algum fungo. Entendi. E isso é uma coisa legal que você falou da quarentena. A gente tem que fazer quarentena não só para os peixes. Né? Isso é o pessoal teve na verdade ele não é meu cliente, mas ele tem um papagaio e hoje ele não tem mais aquário, ele teve que acabar com o aquário dele, ele tinha um aquário de água doce. Aí ele foi, não sei se foi para morrer, se foi para no rio lá, e trouxe uma madeira que já estava há muito tempo no rio, e ele falou, achei bonito e coloquei no aquário. Ele acabou com o aquário dele. Colocou direto? Colocou direto, bichinho. E aí a madeira era toda furadinha, ele não sabia me dizer o que foi, mas ele falou que começou a reproduzir como se fosse um crustáceo dentro do... tem umas pragas. Não acabava mais. Daí ele falou, tirou a madeira, fez tratamento na água, deixou um tempo, colocou de novo, os bichos começaram a aparecer de novo, jogou o aquário fora, ele perdeu o aquário. Então, isso de trazer pedra, planta, então Da praia, que fazer todo bonito. o tratamento. Tudo que você vai colocar dentro do aquário, ele tem que não só de vivo, né? Seja uma planta ou seja uma pedra, seja uma madeira, ele tem que passar por um tratamento, né? Ou Olha uma quarentena, porque senão você pode prejudicar o teu aquário e perder o aquário inteiro. Sim, até mesmo essas plantas que a gente compra direto nas lojas, às vezes você vê lá, ela tá bem bonita, você coloca no teu aquário, passa uma semana, enche de caramujinho, que a gente fala que é praga, e fica preto o teu aquário só com aqueles bichinhos. E um só que veio com ovinho. E, gente, para limpar o aquário? Tem que ter sempre um reserva para na hora de limpar, botar os peixinhos? É que antigamente o pessoal, eles tiravam tudo do aquário, né? O que é errado. Hoje em dia é bem mais prático, né? Tanto sistemas de filtragem, tudo que eles fazem hoje em dia é para ser mais prático possível para a pessoa e para não mexer no aquário. Então a gente faz uma TPA, que a gente fala, que é uma troca parcial de água. Então você tira ali uns 10 a 15%, depende do tamanho do aquário também, né? Fazendo uma sanfonagem no fundo, que a gente usa um aparelho que é um sanfonador. É tipo um aspirador que você passa no fundo para tirar todo o resto de fezes, comida, folha, essas coisas assim. Você vai passando no fundo, aspirando.
E você também usa uma esponja e um balde só para o aquário, para não ter perigo de nenhum produto químico junto. E passa a esponja nos vidros. Essa é a limpeza mais básica, né? Tá. E então, você limpa os vidros, faz a sanfonagem. Aí o filtro, você tem que trocar o refil com carvão uma vez por mês. Às vezes, dependendo, se pode trocar mais. Porque o carvão, ele satura, né? Aí ele começa a fazer o processo inverso, que a função dele é retirar o mau cheiro e deixar a água mais clara. Então, a partir desse tempo, ele já vence. Aí ele perde a função dele e começa a prejudicar a água. Entendi. Então, você tem que limpar o filtro e fazer essa parte da sanfonagem. Tirar um pouco de água só. Você nunca deve tirar mais da metade da água. Porque eles criam essa biologia na água, essas bactérias na água que a gente estava comentando. Se você tirar tudo e jogar, você começa o aquário do zero. Então você nunca deve limpar. Que não é o certo deixar a água lá despreparada, digamos assim, para receber os bichinhos. Né? Tem bastante gente aqui. Ó, tem até uma pergunta. Vamos lá. A Georgia perguntando: Pauline, tem o relâmpago. Relâmpago é uma tartaruga. Ah, que ótimo! Que peixe é esse? É tigre d'água. Ela está com 6 anos e ela parece que está hibernando. Com 6 anos ela já hiberna? Ela pode até hibernar, mas ela tem que cuidar com a temperatura do aquário onde ela está. Porque assim, muitas vezes o pessoal fala: minha tartaruga hibernou. Então, ela pode até diminuir a quantidade, o metabolismo dela. Mas se o aquário, o terrário, o aquário onde a tartaruga fica, né, a tigre d'água, ela tem que ser aquecida a água. Né? Então tem que ter um controle de temperatura. Né? Por exemplo, hoje, que fez 6 graus durante o dia todo, de madrugada provavelmente fez menos. A temperatura do aquário, se ela não for aquecida, vai cair para 6 graus, 5 graus. Aí a tartaruga não se mexe mesmo. Porque todo o metabolismo dela e todo o movimento dela, ela é totalmente dependente da temperatura. Né? Todos os répteis são. São animais de sangue frio, né? Ela tem que ter uma fonte de aquecimento. Seja, por exemplo, uma cobra, a gente tem aquelas pedras aquecidas, uma iguana também tem umas placas. Né? Esses de água, os tigres d'água, eles precisam que a água esteja aquecida. Né? Se não tiver aquecida, a temperatura, principalmente em Curitiba, cai muito. Eles param de comer, mas não porque eles estão hibernando, mas é porque o metabolismo diminuiu e o bicho fica paradinho. Isso não é bom. Não é bom não. Então, cuidado aí com o relâmpago, Georgia. Aproveitando, eu queria fazer uma outra pergunta. Vai lá, Hugo Jorge. Dá pra ter tartaruga e peixe no mesmo aquário? Pode? Pode. Como é que faz? Se quiser alimentar a tartaruga. Ai, meu Deus, vai comer o leão? Peixe, né? Apesar que esses dias eu vi um peixe comer a tartaruga. Então isso eu falo, depende do tamanho do peixe, depende da tartaruga. Um peixe comeu a tartaruga. Como? Conta isso, Felipe. É que tem gente que tem um peixe, eu não vou saber o nome dele, mas é um peixe que come tudo. Todo quanto é peixe, até peixe maior que ele come. E tinha um aquário com uma tigre d'água junto dentro. Daí ele foi comer. Ele ficou enorme, mas ele comeu. Gente. Interessante. Claro, né? Isso depende também do tamanho do peixe e depende do tamanho, porque as tartaruguinhas têm tamanho de... Sim. Quando elas nascem, são moedinha de R$1, assim. Então um peixinho, um Oscar já começa. Um pouquinho grande já consegue comer ela inteira. Olha só, aqui quem está assistindo com a gente é Silmara. Um beijo para você, Silmara. A Aurélia Aguiar também, do Projeto Ajudei. Rafael Wisnesk. Falei certo, Rafael? Dá um ok se eu falei certo. Esteve aqui com a gente na semana passada. A Rosângela da Costa da Silva chamou o Kleber, chamou o Jonathan. É conhecido de vocês? Então ganhamos novos fãs. Rafael, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos interagir. Isso aí, Rafael, dá força aí pra gente aqui nos bastidores. Manda pergunta para os nossos convidados. Gostei do Rafael. Viviane Oliveira. Olha aí, E a temperatura agora no frio? Com o peixe? Na verdade, tanto no frio quanto no verão, é importante manter ela estabilizada. Enquanto? Depende do peixe. Depende do peixe. Por exemplo, todo mundo acha que o beta não precisa de nada, né? É só colocar no aquáriozinho pequenininho num copinho lá. Pois é. Coitado vive lá preso na solitária. Deus me livre. Que é errado, muito errado também, né?
E por que o beta sempre a gente vê ele sozinho? Ele não pode ter Isso é um uma amigo? questão bem legal. O pessoal acha que eles têm fama de mal, né? Até a parte da reprodução tem um processo bem interessante, assim, porque ele não pode ficar beta com um beta que eles se matam. Mas acho que é porque ele é muito territorialista, né? Os machos. Os machos são muito territorialistas. E como a gente sabe se um peixe é macho e é fêmea, gente? No beta dá pra ver. O beta é tem um mais dimorfismo, assim, né? O macho é bem mais bonitão, bem não, mais... eu acho que no mundo dos peixes, a maioria dos machos são mais bonitos que a fêmea, né? Mas isso é no mundo inteiro, não é só no mundo Ah, dos peixes. tá bom. Mas é verdade. Hugo Jorge, salva! Salva, Hugo Jorge. O quê? Os Tô machos aqui, são minoria maiores? hoje. São mais bonitos. Hoje não, sempre, né? No Agora mundo eu tô aqui. animal, Ah. os machos geralmente são mais bonitos que as fêmeas. O leão, Mas isso é o verdade. pavão. Se a gente pegar pássaros assim, Sim, tem pássaros são que são maravilhosos, são os machos. A fêmea é um... Até a aranha, eu já vi, o macho de aranha, tem aquela aranha pavão, não sei se você já viu. Ela é bem mais bonita que a fêmea. Ela É aquela que toca maracas, não é? Toca maracas. Eu vi na internet. E os peixes também. Por exemplo, o guppy lá, o lebiche, ele tem a cauda toda colorida, bonita, grande. A fêmea é pequenininha, miúda. O beta é colorido, cauda elegante, grande. E a fêmea é pequena, tem cauda grande. E a maioria assim, né? Agora eu tô com os ciclídeos africanos, então os aulonacaras, por exemplo, o macho tem uma cor vibrante muito bonita, forte. E tem amarelo, laranja, vermelho, azul. A fêmea é escura, não tem corpo. Que graça, gente. Mas isso é em várias... em vários... Não só com peixe, com ave, a gente vê isso bastante. Assim. Só que daí é as fêmeas que escolhem. Elas escolhem mais bonitos. Os machos ficam lá se achando o mais bonitão. Não e a adianta, fêmea a fêmea é que vai escolher. Pode às vezes escolher até o mais feio, né? Pode, aí vai do gosto. Me diz uma coisa, Jorge. Que tratamentos ou que doenças mais comuns em peixinhos? Então, na verdade, assim, aí depende do peixe, né? Mas fungo é uma coisa que aparece bastante. Isso pode ser um problema do aquário ou de introduzir um peixe diferente, um peixe novo no aquário. Então, talvez esse peixe tenha o fungo ou passe para outros peixes. Alguns parasitas também. Então, por isso é sempre importante quando a gente vai adquirir peixe, vai comprar peixe, vai montar um aquário. Isso não só para peixe, né? Mas devia ser para todos os animais. Vou comprar um cachorro, então procurar um veterinário. Não procurar um veterinário, mas hoje a informação é muito fácil pra gente. Né? A gente pega um Google, lá, coloca aquários, sai muita informação. Então você ter mais ou menos uma noção de como você quer teu aquário, quais peixes você quer, e aí sim procurar ou um veterinário que trabalhe com peixes, claro. Ou uma pessoa, o pessoal que tem aquários, ou um aquário, as lojas de aquários, geralmente o pessoal sabe super bem, assim. Biólogo também? Biólogo também. Porque assim, e que você mantenha sempre o mesmo lugar, assim. Eu falo, eu comprei peixe em tal lugar, continue, porque é alguém de confiança. Entendi. Porque se você quiser comprar outro peixe, você vai lá num fulaninho, porque tá mais barato. Mas às vezes esse peixe... Isso aí é uma coisa bem ruim, que aconteceu comigo já. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas lojas favoritas, onde eu sei que o pessoal que atende lá, eles fizeram cursos, vivem fazendo, às vezes mandam convite pra gente fazer junto. Que legal. E tem aquelas lojas que eu não voltei mais porque o cara me disse que o peixe era bom, que o peixe era tranquilo, eu levei e ele matou todos os outros peixes que eu já tinha. Isso porque eu não conhecia na época, né? Sim. Então você tem que levar muito a sério o atendimento do vendedor ali e tentar captar se ele tem conhecimento ou não, porque senão ele acaba seriedade, né? porque tem gente que vende só por vender. Sabe que vai morrer, volta a comprar outra. E você sempre vai estar comprando, porque vai estar morrendo. Sim. E isso é uma coisa, por exemplo, isso é um dos motivos de doença também. Você coloca um animal que você não conhece, um peixe que você não conhece, e que talvez não mate outro peixe, mas vá beliscar, machucar a nadadeira, faz lesão no corpo. E isso é uma lesão. Você abre porta, o aquário tá cheio de bactéria dentro.
né? Não que as bactérias sejam ruins as que estão no aquário, são bactérias que fazem parte do ambiente e elas estão em equilíbrio, né? Todo mundo vive bem. Mas se eu tenho uma lesão, um machucado, então essas bactérias podem aproveitar dessa lesão e causar uma inflamação, uma infecção no peixe também. Então, quando a gente tem aquário, acho que quem tem aquário começa a perceber que tem que levar muito a sério. Sim. Né? Até isso da temperatura, mas tem que colocar tem que manter a temperatura no aquário, tem. Né? Você tem que saber qual peixe, tem que ter termostato. Isso é uma das coisas que geralmente eu falo, ver a temperatura todo dia dos teus peixes. Né? Você vai lá, hoje tem um termostato que você regula a temperatura, tá em tanto, só passa, dá uma olhadinha e vê se tá lá funcionando bonitinho. Né? Porque às vezes, por exemplo, principalmente aqui em Curitiba, né? 2 dias que o negócio não funcione, você pode desequilibrar todo o teu aquário. E a oscilação de temperatura também causa doença. O ictio, por exemplo, né? Sim. Ele aparece devido à oxidação de temperatura. O que é isso que você falou? Ictio. O que é ictio? A gente fala que é a doencinha dos pontos brancos, né? Ah, tá. O primeiro sintoma é os pontinhos brancos que aparecem no peixe. E em que momentos, eu vou voltar para aquela minha curiosidade de como trata um peixe na lâmina? O que se Então, assim, se aí faz, existem... Jorge? Por exemplo, o que a gente deve fazer? Aquilo que a gente estava conversando, como é que eu sei que o meu peixe está doente? Quando a gente leva um peixinho para casa, a gente tem que ter uma ideia mais ou menos de como é a espécie, se é uma espécie que gosta de ficar mais paradinha, que gosta de ficar nadando. Né? Então isso a gente vai conhecendo no dia a dia, isso como os nossos animais, um cachorro, gato, a gente sabe, se o bicho come muito, se come um pouco, se anda muito, se anda pouco. Então, se alguma coisa não estiver no normal do peixe, alguma coisa está acontecendo. Né? Então, aí você tem que aferir temperatura, né? Ver se quando foi a última trocagem do filtro, né? Se está na hora de trocar o filtro, né? Oxigenação da água, pH. Alguns testes também que dá para fazer. Isso. Né? O legal, assim, pelo menos uma vez no mês você testar. Porque hoje tem uns kitzinhos que você encontra em qualquer loja de aquário, né? Que faz teste de... Não vou falar dureza da água, tá até para explicar. Mas assim, você testa o que a gente chama de dureza da água, o pH, o cloro. Né? Então, são coisas que você tem que ter um cuidado. Né? É o básico, né? É o básico. Gente, olha só, água dura é básico, do 10. Tem água dura e água mole. Né? Porque assim, controlando isso, é muito mais difícil que aconteça alguma coisa com o teu peixe. Né? Temperatura, pH, limpeza e tudo mais. Mas mesmo assim eu controlei, meu peixe ficou doente, né? Tem alguma coisa estranha com ele. Então a primeira coisa é tentar separar ele dos outros. Né? E aí procurar um veterinário, mas geralmente não acontece. Né? Então o pessoal vai geralmente, vou num carinha que me vendeu e fala, meu peixe tá assim, tá assado, o que eu faço? Né? Então aí, sim, não é uma coisa muito difícil de tratar. Grande parte do tratamento a gente faz na água. Então, muitas vezes eu não preciso nem pegar o peixe para examinar. Então, eu preciso examinar o peixe. Então, eu tiro da água e examino ele na minha mão. Ele não vai morrer em 30 segundos que eu olhar ele. Então, eu posso olhar rapidinho, examinar, coloco ele na água de novo. Então, isso é um primeiro exame clínico. E aí eu posso fazer medicamentos injetáveis, da mesma maneira que eu faço qualquer outro animal. Ele tem músculo, então eu posso fazer. Tudo que tem um cachorro, um gato, peixe Sim, tem. até o vermífugo você tem que dar pro peixe. Meu Deus! Chico Jorge! Agora tem um animal mais difícil do que nós. O peixe é difícil todos mesmo, é os fácil. órgãos, que amor. Eu tenho uma pergunta. Claro. Você já atendeu algum peixe com bexiga natatória? Que tem bexiga? No caso, é que a maioria, por exemplo, é mais comum da Inquingo, né? O peixinho dourado lá. Mas é que até hoje eu não vi ninguém que conseguiu salvar o King depois que ele teve a bexiga natatória. No caso, bem difícil. Eles na ficam verdade, virados é de bem ponta difícil. cabeça. Só que tem muita teoria que eu não sei se é verdade ou não. Que eles dizem que dá pra salvar se você conseguir furar essa bexiga, mas tem que saber furar no lugar certo. Que na verdade assim, existem vários... porque assim, quando você tem um problema na bexiga natatória, né, você pode ter um problema fúngico, pode ter um problema bacteriano, né, porque daí o que acontece? Ela
tem uma inflamação. E aí, no processo inflamatório, ela começa a inchar. Né? E aí que ela fica de barriga para fora porque ela perde a função dela. Né? Então, e aí ela começa a ficar cheia e o bicho acaba boiando. Então, nesses casos, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer para confirmar e até mesmo que a gente faz para aliviar, porque começa a criar muita, ela não esvazia, a punção é para aliviar e o bicho voltar ao normal. Mas só eu vou lá e furo e solto no aquário não resolve. Né? Se for uma de cunho, se tiver uma infecção por trás, bacteriana, eu coloco na água, ele vai voltar daqui a alguns dias de novo. Né? Então, nesses casos, a gente usa um raio-x, por exemplo. E como é feito? Essa aí eu não sei também. Põe o aquário dentro do aparelho e fotografa, ué. Na verdade, Não? assim, existem várias... hoje tem um aparelhinho que você consegue até fazer perto da água, mas que a gente não tem. A gente leva o aquáriozinho para um centro veterinário que tem o raio-x. Quando a gente vai ter que tirar o peixe do aquário para fazer o raio-x. Né? Então, assim, o pessoal fala, mas o peixe vai sofrendo. Na verdade, não é um sofrimento. Como qualquer outro animal, você tem que conter o animal quando vai fazer um raio-x. Tem que segurar, esticar, virar. A gente faz isso com o peixe. Claro que se a gente coloca o peixe em cima de tira ele do aquário, ele fica se debatendo. Né? Então, o que a gente usa geralmente é sabe esses filmes de PVC, de cozinha, assim? Então, a gente passa por cima tem a placa onde ele vai, né? Ou a mesa, coloca o peixe e coloca ele para ele ficar parado. Porque não tem como segurar com o dedo, com a mão, não dá. Então, passo rapidinho, disparo o raio e ele volta para o aquário. Aí eu tenho a imagem desse animal. E aí, muitas vezes, nesse início por exemplo, os kings, quando começam a ter, a gente faz uma primeira imagem para ver, porque a gente consegue diferenciar, às vezes, a estrutura da bexiga, né? Se tem... ela tem que ser... É igual uma bexiga humana, assim. Você tem que estar tudo bonitinho. A linha dela tem que estar bonitinha. Né? Tem que estar uniforme. Né? Se não está uniforme, significa que alguma coisa tem lá dentro. Provavelmente seja uma infecção bacteriana que está fazendo a inflamação e aí tirando a função da bexiga natatória. Que bacana. E aí, assim, dos tratamentos, a gente pode tratar na água, né, aquilo que o Felipe tinha falado. Tipo, só que daí depende, se for tratar o aquário inteiro, se for tratar um peixe só, então você pode tratar na água. Pode fazer injetável. Então aí depende da situação. Cirurgia? A cirurgia é um pouquinho mais complicado daí, porque aí você tem que montar uma estrutura para que o peixe... Porque geralmente o que a gente faz? A gente monta uma estrutura que você consiga colocar o peixe, e aí a gente prende ele também com papel filtro, só que você tem que ter água circulando. Porque eu não posso deixar o peixe fora, tirar para fazer um raio-x e colocar de novo, tudo bem. Você não pode ficar tirar, fazer um corte e colocar. Aí não dá certo. Então tem que manter ele ali dentro com essa água. Então o que a gente faz é colocar, às vezes até mesmo dentro do aquário, um suporte, né, para que ele fique... Ele vai ficar deitadinho, ou de pé, ou de lado, mas que ele fique com uma parte do corpo... Um pouquinho na água. Né, e aí você anestesia o animal também. Né, a anestesia você pode fazer na água. Ou pode fazer... Claro que daí você tem que diminuir o volume, mas existem várias técnicas. E você mantém o peixe na água, né, com... O peixe é gordinho, assim, então metade dele vai ficar na água e a outra metade é onde você vai trabalhar. Aí depende se for embaixo, em cima, então uma parte dele sempre vai ter que ficar na água para a respiração. Né? E geralmente a anestesia você está trabalhando com a respiração dele, com a água junto. Entendi. Gente, é um universo fascinante. Eu, particularmente... Nossa... Tem tanta coisa para saber ainda, né? Hã? Tem tanta coisa pra saber ainda. Muita coisa, mas adivinhem, Christopher já chegou. Quando o Christopher chega... Ó, aqui tem rapidinho, Christopher. Tem aqui a Priscila, babá de cães, falando: Dr. Jorge é excelente, já esteve na minha casa dando dicas para cuidar dos marrecos e as galinhas da minha chácara. José Padilha está assistindo. Como fica a alimentação deles no aquário com mais peixes? Alimentação deles, dos peixes, será? Não entendi. Silmara, pergunta de novo, mas acho que a gente vai ter que responder depois no offline.
A Priscila falou aqui também, eu acho lindo o aquário. Tive quando adolescente, mas não tenho coordenação para limpar hoje em dia. Gente, muito legal a participação de vocês aqui hoje. Vou ter que passar a bola agora para o Gu Jorge. Já tá pronto aí, Christopher? Então, Gu Jorge, é com você. Não é peixe, mas são os nossos cães e gatos que precisam de um lugar ainda, uma casinha quentinha. Vai lá, Gu Jorge. É isso aí. Nós estamos aqui com a nossa vó, que é esta fêmea maravilhosa, que não é vó coisa nenhuma, ela é muito jovem. Essa que está à vossa esquerda. Ela tem aproximadamente 2 anos. Lembram daquelas gatinhas que nós apresentamos no programa passado? Era uma família toda, a vovó ficou. Mas ela está lá prontinha para conhecer você e ir para a sua casinha. Então, ela é muito gente boa, já é uma mulher decidida e prontinha para ser adotada. Vão lá conhecer e fazer carinho, que se ela fizer ron-ron, você leva para casa, ok? Ok. E nós temos também esse macho, Lindo. que está ali do outro lado, não é? Ele é um pouquinho mais jovem, tem aproximadamente 1 ano e meio. Já está castrado, prontinho. Ele tem essa cara de mal, mas é só cara, viu? É de dengo. É denguinho, ele quer aquele cafunézinho na orelha, por isso que ele tá assim, ó. É. E nos nossos amigos canídeos, nós temos o Toby. Nosso querido brincalhão Toby, que está ali à esquerda, porte M. Ele gosta de brincar. Então, se você tem muita energia, é ele pra você, tá? Compra logo um pacote de bolinhas. E nós temos o nosso querido galã. É ótimo. Nós trocamos ideias sobre as gravatas modeletos da semana, não é? É o Scott. Ele tem 4 meses, já está com as vacinas, porte M. Olha só o charme. Vou imitar ele, ó. Aí o Gu Jorge. Eles são dos nossos amigos do Projeto Judei e os gatinhos são do Beco da Esperança. Então, entrem lá no site, conversem pelo Facebook e vão lá conhecê-los, tá? Ok, lembrando que em outubro a gente tem o Baile Anos Dourados em prol dos animais que vão ser beneficiados às ONGs, Projeto Judei e o Beco da Esperança. Os ingressos já estão à venda no disqueingressos.com.br. Então a gente espera vocês lá no dia 26 de outubro. Outubro. Tá então, vai ser num restaurante super espaçoso. Vai dar pra dançar muito. Legal. Todo mundo a caráter. Isso. Gente, um beijo para vocês que estão aí no Facebook. Vou me despedir de vocês já. Felipe, suas últimas palavras. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu tenho só uma dica para dar para quem for comprar peixe. Então, quando vocês forem comprar peixe, tente pegar sempre o mais agitado e o mais com a coloração mais forte. Esses aí são os que estão mais saudáveis. Aquele mais quietinho no fundo geralmente é o que leva o problema pro aquário. Entendi. E obrigado pelo convite. E é isso aí. Eu que agradeço a presença. Foi muito bacana conhecer essa história, ouvir seus conhecimentos sobre os peixinhos. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Professor André, olha, tá vendo, André, a falta que você me faz? É George. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado de novo, mais uma vez. Eu agradeço. E eu quero saber mais sobre peixinhos, sobre... eu quero ver como é que faz esses negócios. Falta uma coisa pra mostrar, né? Falta ver o peixinho lá fazer... Ai, meu Deus. Muito obrigada pela sua presença, viu? O Jorge, um beijo pra você, vai se aquecer. Eu vou pra minha caminha quentinha e comer meus petiscos de peixe, mas são só petiscos. Lá ao fundo, Rafael, obrigada pela presença. Davi, um beijinho pra você. E para você, semana que vem, a gente vai falar sobre um projeto muito legal do Hiperzoo, que é nosso parceiro aqui do canal de estimação, que é Adotei no Hiperzoo. Acompanhe com a gente para você saber o que tem de diferente se você adotar nas feirinhas de adoção lá, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Boa noite, humanos. Muito obrigada tchau, tchau. mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.